mensagem de hoje, que tem por base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 até o 40. E destacamos o versículo 26, que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. O tema de hoje é: Jesus é a boa notícia da salvação. Esse texto mostra algo muito especial. O evangelista Filipe está a serviço de Deus e o anjo do Senhor vai falar com ele. Explica a sua missão. Então ele se coloca à estrada, conforme foi anunciado pelo anjo, e segue uma carruagem. E aí, seguindo essa carruagem, ele se para ao lado, caminhando, é verdade, e aquele alto funcionário dos etíopes, um tesoureiro do governo, estava lendo o profeta Isaías. E na profecia de Isaías estava escrito sobre Jesus Cristo, mas ele não sabia que isso era a referência sobre Jesus Cristo. Ele sabia que era algo importante, e na leitura dele, ele pensava, mas o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outro? Essa era a dúvida dele. Ele tinha retornado da adoração a Deus, ele era filho de Deus. Mesmo morando num país muito distante, e na maioria das pessoas lá que eram pagãos, ele era fiel ao Senhor. E ele chegava em Jerusalém de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, para adorar a Deus. Só que ele não podia, por ser estrangeiro, entrar no templo, no pátio do templo, mas ele chegava perto lá e servia isso como adoração. E por ele ter dinheiro, então ele comprou um pergaminho de Isaías. E nesse pergaminho de Isaías, ele encontrou, quem sabe, uma joia muito especial, a palavra de Deus. Só que ele não entendia, não conseguia compreender o que estava escrito. Por isso que o anjo do Senhor veio falar com Filipe, para que Filipe fosse lá explicar. E esse texto é um texto fenomenal, onde fala sobre Jesus Cristo, que foi levado à cruz do Calvário para ser morto em favor de todos nós. Então vamos ler o texto que aquele funcionário dos etíopes estava lendo. O texto dizia assim: Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Aí vinha a dúvida dele, mas ele está se referindo a quem? Então Filipe chega ao lado da carruagem dele e faz a pergunta: Você está entendendo o que está lendo? E ele fala que não estou compreendendo, alguém precisa me explicar. Então ele convidou Filipe a entrar na carruagem e Filipe pegou esse texto para anunciar Jesus Cristo, o Salvador. Já que ele era uma pessoa temente a Deus, então isso não foi uma coisa muito diferente do que ele já estava vivendo. A verdade agora era que ele tinha também Jesus Cristo como seu Salvador. E antes ele só tinha a leitura bíblica, a adoração conforme o Antigo Testamento. Então eles pararam num lugar que tinha água,
e aquele homem foi batizado. Felipe trabalhou de forma muito especial para o reino de Deus. Depois daquele local, o Espírito Santo transportou ele para outro local, parecido como o Espírito fez com Elias, que também levou ele para outro local. Esse modo de Deus trabalhar é muito interessante. Isso mostra o poder de Deus, a preocupação de Deus que Ele tem em salvar as pessoas. Quem sabe nós não fomos atingidos desta forma pelo Evangelho de Cristo. Muitos de nós, ainda criancinhas, fomos batizados. Outros, então, mais tarde, ouviram a palavra do Senhor. Mas, quem sabe, nenhum pregador, pastor, ou irmão ou irmã que pregou o Evangelho veio teletransportado pelo Espírito Santo. Então, esse caso aqui é muito interessante, mas mostra com a alegria de que Felipe estava trabalhando, evangelizando para o reino de Deus. Vamos continuar nós também pregando a palavra. E hoje nós podemos então falar que o Espírito Santo ajuda o pastor a fazer essas mensagens. Mas essas mensagens, elas vão criar corpo, elas vão atingir outros locais se você que está assistindo esses vídeos, se você compartilhar. Quando você curte e você compartilha e comenta esses vídeos, o Espírito Santo usa isso para que outras pessoas possam ouvir a mensagem da salvação. Agora, não é Felipe que está sendo transportado, e nem eu, mas a mensagem que nós acabamos de ouvir, ela é transportada para o mundo afora. E podem ter certeza, vários países do mundo estão ouvindo estas mensagens. Nós queremos agradecer muito a Deus por isso, especialmente ao Espírito Santo, que nos dá toda vez a oportunidade de poder falar do Evangelho. E também a você. Você que escuta e assiste esses vídeos e também curte, comenta e compartilha. Deus seja louvado, porque assim a palavra de Deus vai indo para a frente. Deus seja louvado. Somos muito agradecidos a Deus e a todos vocês. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pela Tua mensagem de salvação. São histórias bonitas, são histórias que vêm para o nosso coração, especialmente o Teu amor, a boa notícia da salvação em Cristo nosso Senhor. Te agradecemos muito por isso e pedimos que o Senhor continue a fornecer para todos nós as mensagens que são as mensagens do Senhor para cada um de nós. Louvado seja o Senhor, nós te agradecemos muito, em nome de Jesus. Amém.